Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o estudo bíblico de hoje, né, o tema é sobre questão do batismo, né? Os dois batismos. Então, nós temos o batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo e com fogo, tá certo? É o tema de hoje. Bom, nós temos vários líderes, né? Nós temos pastores da teologia, né? Não julgando todos que falam isso, tá? Não julgando todos que falam isso, né? Mas a maioria fala, né? Distorcendo a Bíblia Sagrada. Nós temos, né, os falsos mestres aí no YouTube, várias pessoas também, né? Por exemplo, esses que vocês estão vendo aí na foto. Nós temos esses YouTubes aí, né, os falsos mestres, como vocês estão vendo aí. Nós temos, né, os pastores, líderes da igreja adventista. Nós temos esses calvinistas, né, e vários líderes que falam que não existe essa coisa da pessoa falar línguas, né, em mistério entre você e Deus, ok? Então, vários deles, né, falam isto. Então, muitas pessoas sendo enganado por esses falsos mestres e por esses pastores da teologia. Por exemplo, o César Cavalcante, ele falou que este fogo, ser batizado com fogo, é condenação, não é coisa boa, né? Irmão, isso é triste, né? E eu fiquei indignado, espantado com o que César Cavalcante, o Caio, esses pastores da teologia faz com o texto bíblico. Então, a partir de agora, vocês vão conhecer plenamente a verdade nesse estudo bíblico completo que eu vou trazer para você. Bom, o César Cavalcante, como ele falou, que ser batizado com fogo, não é coisa boa. É condenação, não é coisa boa. Bom, esses líderes esqueceram que eles não podem generalizar. Que eles não podem generalizar. Pois é. Então, toda vez que tem fogo, fala de fogo, não significa que é condenação. Mas também, quando se fala de fogo, representa o quê? O poder de Deus. Fogo, né? Representa o poder de Deus. Nós vamos acompanhar biblicamente aqui os textos bíblicos, tá bom? Vamos lá. Para isso, irmão, nós temos que começar em Mateus, tá certo? Vamos começar aqui em Mateus 3:11, ok? Vamos começar aqui em Mateus 3:11. Mateus 3:11 diz assim, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, tá? Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Tem um ponto. Pronto, aí termina ali, tá? Termina ali. Ok? Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você veja aí, né? Aí tem a outra parte, que já é outra parte, né? A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo extinguível, tá bom? Então vamos aqui meditar. Bom, os irmãos já acabou de ver aqui. Então a Bíblia está dizendo que o batismo nas águas é para arrependimento, né? A pessoa vai se batizar nas águas, simbolizando a morte e a ressurreição com Cristo. Então, ela vai ter na mente que ela tem que se arrepender do seu pecado e andar em novidade de vida, ok? Então, o batismo nas águas é para isto, para simbolizar
a morte e a ressurreição de Cristo, e que a pessoa ela vai se arrepender, está se arrependendo do seu pecado, e ela vai andar todos os dias sendo santo para Deus, fugindo do pecado, ok? A outra parte que você vê é quando diz: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá bom? Então o que acontece? Não significa que toda vez que a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, não significa que ela já vai receber, né, o fogo, tá? Ela vai receber o fogo. Então vamos para outro texto e vamos continuar aqui, né, para que vocês possam compreender. Vamos lá. Vamos para Atos 10, tá bom? Então este fogo aqui, irmão, ser batizado com o Espírito Santo e fogo com fogo, é bênção, é poder, ok? É receber dons, certo? Então, César Cavalcante, esses mestres que tem no YouTube, estão totalmente errados, distorcendo, né, o texto bíblico, tá bom? Vamos lá que eu vou provar para vocês. Vamos aqui para Atos 10, versículo 24 ao 44. Vamos para o 24, que diz assim, o 24. O 24 diz assim, deixa eu ver aqui rapidinho. O 24, tá? Versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesaria. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, tá? Então, Cornélio, ele reuniu seus parentes e amigos, tá? Parentes e amigos, ok? Suas famílias e amigos, para poder ouvir a Pedro. O 25, aconteceu que indo Pedro, ao entrar, ele saiu Cornélio ao encontro, e postando-lhes aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vos bem sabeis, né? Então os irmãos vai ler aqui, todinho, né? Vai ler todinho e você vai ver. Agora vamos aqui para o versículo 44, tá? Atos 10, versículo 44, que diz assim, ó: Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha só, certo? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. Tá certo, meu irmão? Olha só aqui. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém? Né? Vamos meditar aqui. Ok, meus amados irmãos, então está aqui para vocês. Está aqui para vocês. Os gentios, Cornélio, os gentios, os seus parentes, os seus amigos, que estavam ouvindo a palavra de Deus, né? Pedro falando sobre Jesus. Então caiu sobre ele o Espírito Santo. Então caiu sobre ele o Espírito Santo. E o que acontece ali? O que acontece é que eles falam em línguas, engrandecendo a Deus. Eles falando em mistério entre eles e Deus, engrandecendo a Deus. Então esses gentios aqui, amados irmãos, todos aqueles ali que estavam reunidos, falaram em línguas estranhas, engrandecendo a Deus. Então você veja que eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo.
que significa eles receberam o dom e falaram em línguas, Ok? Então Pedro foi enviado para pregar para os gentios. Então Pedro, ele entendia a língua de Cornélio. Então Cornélio não estava pregando ali para outras pessoas de outro país, não. Cornélio não estava pregando língua estranha para outros pessoais de outro país, não. Ali foi língua estranha entre eles e Deus. Então Cornélio, todos aqueles falaram em línguas, ok? Em línguas. Então aqui, esse texto aqui é uma prova que existe a língua em falar em mistério, que o homem não entende. É mistério entre você e Deus, ok? Esta é uma grande prova para derrubar a mentira dessas pessoas que diz que não existe falar em mistério entre você e Deus, uma língua estranha, tá certo? Esse texto aqui é incrível, tá bom? Então, olha só o que Pedro fala. Olha só o que Pedro fala, né? Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e então lhe pediram que permanecesse com eles, pois algum dias. Então eu quero entrar nessa parte aqui também. Esses falsos mestres, né? Que diz que não existe mais batismo nas águas, foi da lei, foi do Velho Testamento. Irmão, pelo amor de Deus, temos que ler a Bíblia Sagrada, para que vocês não sejam enganados por esses falsos mestres. Pois é. Então, aqueles gentios, todos eles, foram batizados nas águas depois. Eles foram batizados nas águas. Ok? Pois é. Então a Bíblia diz, como pode eles recusarem? Então o que isso quer dizer, amado irmão? Que aqueles que é batizado com o Espírito Santo, jamais ele pode recusar a ser batizado nas águas. Jamais ele pode recusar. Os únicos que vai recusar a ser batizado nas águas são exatamente aqueles que não recebeu o Espírito Santo. Vocês estão dando para entender? Pois é. Então o próprio Pedro, ele fala. O próprio Pedro, eu vou até ler aqui de novo para vocês verem. Ó. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós recebeu o Espírito Santo? Pois é. Vocês entenderam, amados? Pode alguém recusar a ser batizado nas águas aquele que recebeu o Espírito Santo? Foi batizado com o Espírito Santo? Claro que ele não vai recusar. Ok? Então, aqueles que se recusam a ser batizados nas águas, aquele que diz que não existe mais isso de se batizar nas águas, não sei o quê, esses aí não foi batizado com o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. São desigrejados do corpo de Cristo, tá? São desigrejados do corpo de Cristo, tá bom? Vamos lá para mais aqui, ó. Aí nós vamos aqui no versículo, deixa eu ver aqui. Olha aqui, no versículo 14. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui rapidinho, irmão. Vamos começar aqui no versículo 12, tá? Versículo 12. Atos 11, versículo 12. Olha.
Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem, né, que é Cornélio. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. E lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apagaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também o gentio foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos aqui meditar, amado irmão. Então os irmãos estão vendo aqui o próprio Pedro, ele relembrando o que Jesus falou para ele sobre João Batista. João Batista batizou, né, nas águas, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo, né, e com fogo, tá? Então Pedro está lembrando da palavra de João Batista, né? E lembrando do que Jesus falou para o próprio Pedro, os seus discípulos, que na verdade João batizou com água para arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Ok, amado? Então, Pedro, os discípulos, eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Então ele assoprou o próprio Jesus, que foi para o céu e ele voltou, né? Ele assoprou no seu discípulo. Receba do meu Espírito, receba, né, o Espírito Santo do meu Espírito. Então aqueles discípulos, eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, eles receberam dons para poder curar enfermos, expulsar demônios, fazer milagres. Então, os discípulos, eles já foram logo sendo batizados junto com fogo, tá? Com fogo, ok? Então, lembre-se que os discípulos lá, Jesus soprou e batizou seus discípulos. Eles receberam o Espírito Santo, né? Foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles, aqueles 11 discípulos, já receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Eles receberam dons para curar enfermos, expulsar demônio e assim vai. Vocês agora entenderam o que é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? É para receber dons, ok? Então, ser batizado com fogo é receber poder de Deus. É poder de Deus. É receber dom, ok? Vamos lá. Vamos aqui, irmão, agora para o texto de Atos 11. Para Atos 11, versículo 12, que diz assim, ó. Atos 11, versículo 12, diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, olha só. Deixa eu ver aqui. Aqui é o mesmo, né?
Deixa eu ver aqui. Vamos para, deixa eu ver aqui, Atos 19. Atos 19, olha só, veja bem, tá? Atos 19. Atos 19, vamos lá. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste, porventura, o Espírito Santo, quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Né? Então, os discípulos de João, 12 discípulos de João Batista, né? Que foram batizados nas águas. Então, o apóstolo Paulo pergunta, né? Recebeste porventura o Espírito Santo? Ok? Então, eles falaram, nós nunca ouvimos falar, né? Nós nunca ouvimos falar. Então, o que acontece, irmão? Que muitas das pessoas, ela não soube, né? Muitas das pessoas, ela não soube sobre isto, né? De eles receberem o Espírito Santo. Então, muitas pessoas não sabiam disso, né? Então, o que acontece é que os discípulos de João, eles foram batizados no batismo de João, porque havia um grupo de pessoas que batizavam, né? Continuava, né? no legado de João Batista, tá? Havia os discípulos que batizavam as pessoas, ainda trazendo o legado de João Batista, ok? Então, Jesus, ele batizava do lado de lá e João batizava do lado de cá. Então, havia aquele grupo, né, discípulos de João, que vinham batizando pessoas. Tá? Então, algumas pessoas não sabiam sobre a descida do Espírito Santo, ok? Para vocês entenderem. Então, não era Jesus que batizava pessoalmente, não. Jesus, ele mandava os discípulos batizar, tá bom? Vamos lá, olha só, mano. Veja bem esse texto aqui, ó. Veja bem, agora no versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Respondeu: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que credes naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles tendo ouvido isto, foram batizados, e em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo a mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. Irmão, isso aqui é incrível, irmão. Irmão, isso aqui é muito incrível. Para você não ser enganado por esses líderes, pastores, historiadores, teólogos. Para você não ser enganado por eles. Então, aquela promessa de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo já começa a acontecer em Atos. Em Atos. Pois é, em Atos. Então, veja que os discípulos, os 12 discípulos de João, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles receberam o dom em falar em línguas estranhas. E só que, ao mesmo tempo, eles profetizaram. Tá? Então, Deus ele dá o dom para a própria pessoa também interpretar essa língua que é mistério. Então, veja que os discípulos de João, os 12 homens, eles falaram em línguas. E essas línguas é a língua estranha, é mistério entre você e Deus. A mesma coisa que aconteceu
com Cornélio, com todos aqueles lá que ouviram a palavra de Deus, foram também batizados com fogo e falaram em línguas. Olha só que tremendo isto aqui. Muitas vezes que eu já vi esses debates sobre dom de línguas, dificilmente eu ver esses homens mostrar esses dois textos de Cornélio e esse daqui sobre os discípulos de João. Dificilmente eu vi eles falarem. Então, a prova de vocês que existe sim o batismo com fogo, que é você receber dom. Você pode falar em línguas estranhas, em mistério. Você pode falar as línguas dos homens. Então, irmão, para deixar bem claro para vocês, ser batizado com o fogo, com o Espírito Santo e fogo, é receber dons. É receber dons. Tá? Agora, vamos para a outra parte que vocês têm que entender. Agora, não é todas as pessoas que quando ela recebe o Espírito Santo, não significa que ela vai falar em línguas. Não significa que ela já vai receber dom de cura, dom de expulsar, expulsar demônio. Esses dons que eu estou falando aqui. Então, não é todas as pessoas. Então, se Deus quiser que ela já receba o Espírito Santo e com fogo, aí Deus permite. Tá certo? Então, Cornélio, todos aqueles lá, Cornélio, sua família e seus amigos que ouviram a palavra de Jesus, eles receberam o Espírito Santo junto com fogo. Então, eles já foram direto, sendo batizados com o Espírito Santo e com fogo. Falaram em línguas. Pois é. Ali não tem nada a ver de estar pregando, profetizando para ninguém de outro país, não. Cada um ali entendia, cada um na sua língua. Pedro foi enviado aos gentios e Pedro reconhecia as línguas dos gentios. Ok? Bola. Olha só, amado irmão, que incrível. Esses dois textos aqui. Pois é, tá bom? Então, o que aconteceu em Atos, ali foi que eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Receberam o dom de falar em línguas estranhas dos homens, tá? Dos homens, ok? Dos homens. O que acontece em Cornélio e os 12 discípulos de João, ali não é falando língua estranha de homens, não. Para deixar bem claro para vocês, tá bom? Vamos para outra parte aqui, ó. Nós vamos aqui, irmão, deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos aqui para Hebreus 2, 4. Vamos aqui para Hebreus 2, 4. Vai acompanhando aí, ok? O estudo completo bíblico aqui. Hebreus 2, 4 diz assim: dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, seguindo a sua vontade. Olha só, vocês estão vendo aqui? Distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ok, meus amados irmãos? Distribuições de dons, segundo a sua vontade. Certo? Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que quando uma pessoa ela aceita Jesus, né? Ela confessa Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo. Ela recebe o Espírito, ela é selada com o Espírito Santo, batizada, ok? Então, simplesmente não significa que essa pessoa ela já vai falar em língua estranha. Não significa que essa pessoa
ela já vai receber algum dom. Então, você tem que entender isso, ok? Não significa que ela já vai receber dom de curar, dom de expulsar demônio, e assim vai. Tá? Então, todas as vezes, não significa isso. Tudo depende conforme a vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? É que se Deus quiser, uma pessoa, quando ela confessa a Jesus, aceita a Jesus, se Deus quiser que ela já seja batizada com o Espírito Santo e com fogo, Deus, ele concede isso aí, ok? Para vocês entenderem. Então, não existe isso de que todos que têm que receber for ser batizado com o Espírito Santo, tem que receber, tem que falar em línguas estranhas. Não existe isso não, que todo mundo tem que falar, tá bom? Não, tudo é da vontade de Deus. Então essas igrejas pentecostais que falam que se você não falar em línguas estranhas, você não é de Deus. Então para essas igrejas pentecostais, você tem que falar em línguas estranhas. Quando você for ser batizado com o Espírito Santo nesta igreja pentecostal, você tem que falar em línguas estranhas. Então tenha cuidado com essas falsas igrejas, tá? Tem que ter cuidado com essas falsas igrejas, tá bom? Então não é todos, tá bom? Então não é todos que tem que ser batizado na mesma hora com o Espírito Santo e fogo, tá? Não é na mesma hora, não, entendeu? Então não é todos naquele dia. Então em Atos havia 100 e poucas pessoas. Então não foi todos que falaram em línguas estranhas. Não foram todos que foram batizados com o Espírito Santo e fogo. Para deixar bem claro, não foram todos que foram batizados com fogo, tá bom? Então, o ser batizado com fogo é você receber dom, como aqueles discípulos, Pedro, os 12, né? Os 11, né? Pedro, Tiago, João, todos eles foram batizados ali com o Espírito Santo, com fogo, com fogo. Receberam o dom de falar línguas estranhas dos homens, ok? Então, por isso que Pedro, ele relembra e fala, né? Do qual dom Deus concedeu a nós. Então, lá em Atos, quando Pedro recebe, né, o batismo do fogo, que ele fala em língua estranha. Então, em Atos, é língua estranha de homens, pregando para homens de outro país, tá? Mas ali em Cornélio, ali não é pregando para homens de outro país, não. É a língua em mistério entre você e Deus, engrandecendo a Deus, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A distribuição do Espírito Santo, né? Distribuição de dons e assim vai, tá? São distribuição. Vamos aqui agora. Vamos aqui agora, deixa eu ver aqui. Vamos para Atos 8. Atos 8, 14. Vamos para Atos 8, 14, que diz assim, ó. Atos 8, 14 diz assim, ó. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então impulharam as mãos e receberam o Espírito Santo. Então isso aqui é muito incrível. Irmão, isso aqui é muito incrível, né? O pastor da Sétimo Dia, Arilton,
Arilton Oliveira, esse que você está vendo aí na tela. Pois é. Ele falou que não existe isso de você botar a mão para dar o Espírito Santo para a pessoa. Ele disse que não existe isso de você dar o Espírito Santo para a pessoa, de você botar a mão na cabeça da pessoa para receber o Espírito Santo. Ele falou que não existe isso ali. Irmão, pelo amor de Deus, não seja enganado por esses pastores pervertidos da verdade. Então você veja que Pedro e João puseram as mãos, botaram a mão para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Não é Pedro que vai dar o Espírito Santo, não, é Deus que vai dar. Então, o pôr as mãos é bíblico, tá? É bíblico. Então está aqui a prova para vocês. O apóstolo Paulo pôs a mão para aqueles 12 discípulos receber o Espírito Santo. Tá bom? Então está aqui. E outra coisa, aquelas pessoas aqui nesse texto aqui foram batizadas nas águas, mas eles não receberam o Espírito Santo. Então, irmão, o batismo nas águas não é para você receber o Espírito Santo, é para arrependimento. Então, quando Jesus ele foi batizado nas águas, Jesus saiu para fora e foi fora que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo e fogo, né? Pelo Espírito do próprio Pai. Deus é Espírito. Então o próprio Pai repousou na cabeça do Filho, já dando ali o poder para o Filho, né? Porque Jesus ia ser tentado pelo diabo. Então o próprio Deus, que é Espírito, veio em forma, né, de uma pomba. Então, o Espírito que João Batista viu é o próprio Espírito de Deus, não é outro Espírito, ok? Bom, vamos lá. Então, quando Jesus ele sai para fora, ele é batizado pelo Espírito Santo, né? É batizado pelo próprio Pai, tá? Então, o Espírito que aparece ali é o Espírito do próprio Pai, porque Deus é Espírito. Então, o próprio Deus, o Pai, apareceu para o Filho numa forma de uma pomba. Tá bom? Ó, entenda uma coisa. O próprio Deus apareceu sobre a cabeça do Filho em forma de uma pomba. E João Batista viu, né, o Espírito, que é Deus. Só que ninguém pode ver realmente a face de Deus. Mas João Batista viu o próprio Deus, o Espírito de Deus, repousar sobre o Filho, que ali é o próprio Deus. Então, depois Deus ele fala com João Batista. Depois que João Batista ele vê o Espírito de Deus pousar no Filho, que é o próprio Pai, aí Deus fala com João Batista. João Batista ouve a voz de Deus. Então, não é outro Espírito. Não existe outro Espírito Santo, né? Três Deus, não. Não existe três Deus. O que existe é divindade, tá? Então, o que você tem que entender que o Espírito Santo é o verbo que está dentro de Jesus. Então, com o Filho se torna três. Com o Filho se torna três, tá? O Filho, o Espírito Santo e o Pai. Ó, o Filho, que é Jesus, que nasceu em carne, o Espírito Santo, que é o verbo que está dentro de Jesus. Então, os três são um. Então, esses três se conta com o Filho primogênito, né? Que é Jesus, né? O corpo. Então, se conta os três com esses aí, tá? Com o verbo, o Espírito Santo, que está dentro de Jesus. Aí você entende que existe três, não três Deus, existe três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando se fala do Espírito Santo, está falando do verbo, o Espírito que está dentro de Jesus, tá? Então, o Espírito de Jesus
é o próprio Espírito Santo, o Verbo, que está dentro de Jesus. Então, não existe três Deus, três Espírito Santo, não, ok? Então, vocês foram enganados por esses pastores da teologia dos pais reformados, porque foi Dutério que trouxe da Igreja Católica a trindade de três Deus, tá? Então, está na Bíblia sobre três que dá testemunho no céu. O Filho, o Pai e o Espírito Santo, né? A palavra, o Pai e o Espírito Santo. Então, Jesus é a própria palavra de Deus. O Verbo que está dentro de Jesus, o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Ok? Não muda em nada. Todos os dois é a palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá continuar o texto aqui. Então, vocês foram enganados por muito tempo, né? Essa coisa de doutrina de três Deus, trindade de três Deus. Tá? Então, deixando bem claro para os irmãos, tá? Não existe três Espíritos Santo, não, tá? Não existe três Espíritos Santo, não. O que se conta três é com o próprio Filho, né? Que é Jesus, né? O corpo. Aí, com o Espírito Santo, o Verbo, que está dentro de Jesus, se torna dois, e com o Pai, três, tá? Jesus, o corpo, o Espírito Santo, o Verbo que está dentro de Jesus, forma dois, e com o Pai, três. É duas divindades, e não três Deus, tá bom? Compreendeu? Vamos lá. Vamos aqui, irmão, para João. Vamos para João 20, deixa eu ver aqui. João 20, 22. Deixa eu pegar aqui. João 20, 22. João 20, 22, deixa eu ver aqui rapidinho. Olha só. João 20, 22, diz assim, ó. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Está aqui, ó. Tá? Então, Jesus, ele soprou nos 11 discípulos. E eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo, Jesus já deu ordem para eles fazer idas, fazer discípulo, curar enfermos, expulsar demônio. Então, os discípulos, naquele momento, eles já receberam dons, tá? Então, eles já foram batizados com fogo, que significa receber o dom de curar, expulsar demônio e assim vai. Eles já foram direto recebendo o dom, os 11 discípulos, ok? Vamos lá. E aqui também, como Pedro, né, Pedro relembra isto aqui, como no princípio. Então, Pedro também lembra isso aqui. Quando Jesus ele sopra neles, ele recebe autoridade, recebe poder. Então, ser batizado com fogo é receber dons, tá? É receber poder, autoridade para curar enfermos, expulsar demônio e assim vai. Deu para entender? Então, toda vez que chama fogo, não significa que é condenação. Estes homens da teologia, o César Cavalcante, os pastores da Igreja Adventista, os pastores calvinistas, eles está generalizando. Ele está generalizando. Então, toda vez que fala fogo, não significa que é maldição, que é coisa ruim. Não, irmão. Como vocês estão sendo enganados, né, por esses homens, tá? Então, quando se fala fogo, Deus é fogo consumidor. Então, nós temos que temer a Deus, que Ele pode lançar no lago de fogo, no fogo, né? Então, aí realmente já está falando de um fogo, né? Que é condenação. Deus lançar no fogo.
Mas existe também fogo, que significa poder, né? Significa bênção, e significa, né? Vamos lá ler, continuar o texto bíblico aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aqui os discípulos, né? Pela primeira vez, eles já foram, os 11, né? Os 11 discípulos, pela primeira vez, a promessa prometida da descida do Espírito Santo, eles já foram direto, sendo batizados com fogo, receberam dons, tá bom? Vamos lá. Vamos para, deixa eu marcar aqui, para 1 Coríntios 3, tá bom? 1 Coríntios 3, vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo 13. Vamos aqui para o versículo 13. Olha só. Manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Tá? Aí vem aqui, que tal. Bom, tá aqui a Bíblia. Então, quando a Bíblia ela fala, conforme a obra de cada um, o fogo provará. O que significa? Se a pessoa ela foi reprovada diante de Deus das suas obras maus, ela vai ser jogada no lago de fogo. Então, significa que o fogo provará. Né? Então, quem praticou obras maus, quem abandonou a verdade de Deus, o fogo provará. Né? Será jogado no lago de fogo. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar aqui, irmão, agora, Hebreus 12. Hebreus 12, 29, certo? Vamos aqui para Hebreus 12, 29, diz assim. Hebreus 12, 29 diz assim. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, esse texto aqui está falando sobre exatamente condenação. Deus é fogo consumidor. Então, isso o que é para nós entender? O que é para nós entender sobre esse texto? Que nós temos que temer a Deus. Que Deus pode lançar no inferno, né? Jogar no lago de fogo também. Né? Jogar no lago de fogo, tanto no inferno. Então, nós temos que temer a Deus, porque Deus é fogo consumidor. Tá? Então, aqui é fogo de ira, né? Fogo de ira, né? A ira de Deus. Vamos aqui agora para Lucas 24, 32. Lucas 24, vamos lá, aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Lucas 24. Lucas 24 e versículo 29. Olha só. Mas eles os contagiram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver aqui, olha só. Deixa eu ver. Aqui, tá? Vamos aqui para o versículo 31, tá? Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho
nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltou aqui. Aqui, ok? Então, aqueles discípulos de Jesus, né? Jesus estava falando com eles, e o coração dele ardia, né? Como fogo, né? Como fogo, ardia, né? Tipo assim, né? Tipo assim, você sente uma queimação, né? Como se fosse um fogo queimando, uma queimação. Então, arde, fica ardendo, né? Como se fosse um fogo, né? Então, é exatamente isso. Quando o poder de Deus vem, quando a presença de Deus vem como fogo, nós sentimos a presença, o poder. Algo ardendo em nós, dentro do nosso coração, como esses discípulos sentiram, né? Seus corações ardendo, né? Como se fosse o fogo queimando ali, né? Um pouquinho. Deu para entender? Pois é. Tá bom? Vamos lá. Vamos para Jeremias. Jeremias 23, 29. Vamos aqui para Jeremias. Jeremias 23. Já achei aqui, ó. Jeremias 23, versículo 29, diz assim, ó. Não é, veja bem, ok? Veja bem. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Veja só, né? A própria Bíblia falando, o próprio Deus falando, não é a minha palavra fogo? Pois é, irmão. Isto aqui é fogo, irmão. Ó, isto aqui é fogo, a palavra de Deus aqui toda. A palavra de Deus é fogo para a nossa vida. Pois é, a palavra de Deus é fogo, né? Então, toda vez que se fala em fogo, não pode generalizar. Dizer que é condenação, é maldição, é ser lançado no inferno. Cuidado com esses homens, amado irmão. Pelo amor de Deus. Esses homens, ele generalizou. Ele pegou o texto lá de João, vós sereis batizados com fogo, ele generalizou, dizendo que é inferno, né? Ser jogado num lago de fogo, é condenação. Eles generalizaram. E esse foi o grande erro desses pastores que eu mostrei para você aí, tá? Então, a palavra de Deus é fogo consumidor. Então, quando nós recebemos, né? Quando nós recebemos uma verdade de Deus, chega, sabe? Chega, oh, que presença, o poder. Pois é. A palavra de Deus é fogo. Quando a verdade vem, quando nós recebemos uma palavra de bênção, uma palavra de, né? Chega, sobe né? Assim, sobe um cara frio, né? Ardendo assim. Pois é. Fogo de bênção do Senhor, tá? Vamos lá. Vamos para Êxodo. Êxodo 3, 2. Tá bom? Então vamos pegar aqui Êxodo 3, 2, que diz assim, ó. Êxodo 3, 2, diz assim, ó. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Aqui, irmão. Aqui, meus amados irmãos. Esses pastores e teólogos enlouqueceram, para dizer que ser batizado com fogo é condenação, é maldição, é não sei o quê. Enlouqueceram, perderam o juízo. Então veja, amados irmãos, que quando se fala de fogo, não significa que é condenação. Você não pode generalizar. Então, o anjo do Senhor apareceu em uma fornalha de fogo. Aí eu pergunto, este fogo aí que o anjo apareceu, é condenação? O anjo está sendo jogado no inferno? Pelo amor de Deus, irmãos, esses pastores da teologia e teólogos. Meu Deus do céu, meu Pai. Então, por isso que eu digo, busque as escrituras, porque esses reformados aí, em teologia, na faculdade, faz vós errar.
e vós errais, né? Por falta de conhecimento. Então tem que buscar a Bíblia, tá? E o seu professor é o Espírito Santo, tá? Não entenda a Bíblia com outras coisas, não. O Espírito Santo é que vai te ensinar, tá? A Bíblia se discerne espiritualmente, é o Espírito Santo que te ensina. Não é livro de ninguém, nem na língua hebraica, na língua grega, não. A Bíblia se interpreta com o Espírito Santo. O dom vem do alto e não dos homens, ok? Então, existem aí pessoas, né, que dá curso, né? Como se lê a Bíblia? Aí dá curso, né? Dinheiro? Não, não. A Bíblia não se entende dessa forma aí, não. Tá, irmão? Vamos agora, irmão, para Êxodo 13, 21. Êxodo 13, 21. Êxodo 13, 21 diz assim. Êxodo 13, 21 diz assim. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Deixa eu ver. Cadê? Eu acabei ratando aqui. 21. Não é 21, peraí, viu? Deixa eu ver. Pronto, acabei me perdendo aqui. Ratei o versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Bom, vamos lá. Vamos aqui, olha só. Eu acabei ratando o versículo aqui. Mas eu vou lembrar para você, olha só. Deus, ele mandou uma coluna de fogo, né? Aquele redemoinho, né? Aquele redemoinho de fogo para alumiar o caminho para o povo de Israel. Então, este fogo que Deus mandou, aí eu pergunto, é condenação? É condenação? Não, foi bênção. O fogo que Deus... Então, meus amados irmãos, né? Então, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo ao mesmo tempo, com fogo, é bênção de Deus. É você receber, né, a presença de Deus, sentir a presença, o poder de Deus dentro de você, a presença, né? Seu corpo arde como se estivesse queimando, né? Você sente aquele cara frio, né? Para não falar se arrepiar, né? Dá aquele, né? Aquele arrepio, não vou chamar arrepio, né? Que é estranho assim para os outros, né? É estranho, mas nós sente aquele frio, aquele arrepio por dentro no coração, como se estivesse ardendo, né? Então, é poder de Deus, presença de Deus. Então, como vocês podem ver, todas as vezes que Deus se representava em um fogo, não significa que é condenação, é pelo amor de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Então, Moisés, ele viu um fogo, né? E ali foi bênção de Deus, né? Deus falando com Moisés para libertar seu povo. Então, é muito triste a gente ver esses homens da teologia perverter o evangelho, né? Então, deixando bem claro para que vocês possam entender, para que você possa entender, né? A palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é poder, é presença de Deus. Então, deixando bem claro para os irmãos, ser batizado com fogo significa bênção, é você receber dons, você receber dons. Você pode falar em língua naquele momento, ou você não pode falar em língua. Apenas você vai receber um dom. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando alguém é batizado com fogo, não significa que todas as vezes essa pessoa ela vai falar em língua estranha. Não. Né? Vou repetir para os irmãos. Né? Quando alguém é batizado com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, logo junto, os dois, né? Com fogo, não significa que ela pode falar em línguas estranhas. Não,
significa pode já falar em língua estranha, não. Ser batizado com fogo, com o Espírito Santo, com fogo, junto, tudo junto, é você receber dons. Você pode falar em língua estranha, mistério entre você e Deus. Você pode falar em línguas estranhas dos homens, tá? De um momento assim, Deus pode, naquele momento, lhe batizar com fogo. E você falar a língua estranha daquele homem, né? Daquele chinês. Uma língua que você nunca estudou, aí você pode ser batizado com fogo naquele momento e falar a língua daquele homem. Em outro caso, você pode receber a língua estranha, que é entre você e Deus, falando mistério, engrandecendo a Deus, como aqueles gentios e os 12 discípulos de João. Certo? Então está aí para os irmãos, tá? Então esses homens da teologia, igrejas adventistas, calvinistas e outras pessoas, os falsos mestres do YouTube, eles estão generalizando, né? Como você acabou de ver no vídeo aqui abaixo, o César Cavalcante dizendo que não é benção. Ser batizado com fogo não é benção, é condenação. Irmão, sangue de Cristo tem poder. E o próprio Nicodemos, né, o calvinista Nicodemo das seitas, falou que não é para pedir fogo a Deus, que não sei o que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Então busque a Bíblia Sagrada, tá? Depois eu trago mais mistério, trago mais temas sobre isto aí, tá? Vou trazer mais temas sobre esse assunto ainda, ok? Vou trazer ainda. Bom, certo, amados irmãos, então, né, quando eu aceitei Jesus, então eu não fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, não. Só apenas eu fui batizado com o Espírito Santo, apenas. Então eu não falei línguas estranhas, eu não recebi dom naquele momento da palavra de Deus, não recebi dom nenhum, tá? Para vocês entenderem. Então eu fui batizado apenas com o Espírito Santo. Aí depois foi que eu fui batizado com fogo, né? Com o Espírito Santo e com fogo. Depois. Então, ser batizado com fogo é você receber poder de Deus, é receber dons. Então, naquele momento que eu fui batizado com o fogo, eu recebi o poder de Deus dentro de mim. Eu senti a presença. Então, quando eu fui batizado com fogo, então eu, irmão, senti o poder de Deus, que eu caí, né, como eu já expliquei para vocês, né, eu caí para trás assim, é tão gostoso, irmão, tão gostoso sentir o poder de Deus. É como você estivesse entrando no profundo sono, né? Então eu não falei línguas estranhas, então ali foi que eu recebi o poder, senti pela primeira vez o poder de Deus, enquanto outras pessoas que estavam no meu lado, outra estava deitada no chão, falando em língua estranha, ok? Então isso sim é você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Todos nós que estávamos ali, né? Então cada um é distribuído o dom conforme o Espírito Santo, tá? Cada um é distribuído conforme o Espírito Santo, conforme o querer de Deus. Então tinha uns deitados no chão falando em língua estranha. E eu apenas senti o poder, não falei língua estranha. Tudo é os dons distribuídos por Deus. Então não significa que todos têm que falar em línguas estranhas, não, tá bom? Então, deixando bem claro aí para os irmãos. Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo é receber dons, é receber poder de Deus, você sentir o poder de Deus dentro de si, tá bom? Então tá aí para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e até mais.